Olá pessoal, tudo bem? Vamos voltar a falar sobre finanças corporativas? Então hoje a ideia é a gente falar um pouco sobre taxas de juros e avaliação de títulos de dívida. Basicamente, pessoal, tudo que a gente vai ver aqui, ele faz algum complemento que a gente já tem visto sobre análise de risco e retorno e também sobre análise de investimentos de longo prazo. A análise de taxa de juros e avaliação de títulos de dívida, pessoal, também é uma forma de investimento e a análise que precisa ser feita aqui, ela exige um pouco dos nossos conhecimentos de finanças corporativas e de matemática financeira. Basicamente, pessoal, alguns dos elementos como valor presente líquido, taxa de juros, em juros compostos, vai ser muito importante. Tá? Eu vou deixar o link para algumas aulas de matemática financeira para vocês retomarem os teus conhecimentos em alguns pontos específicos de juros e análise de valor presente líquido, ok? Pessoal, então, a taxa de juros e avaliação, ela é basicamente, a avaliação de títulos, ela basicamente vai ser uma opção de investimento, como eu já mencionei. Ela vai servir, então, para as empresas, elas terem algumas opções para arrecadar um dinheiro. Basicamente, pessoal, vamos olhar aqui o conceito, então, sobre esse tipo de título de dívida. Um título de dívida, ele é quando uma empresa ela tem a intenção de tomar um dinheiro emprestado do público a longo prazo. Então a empresa ela tem a intenção de um financiamento. Para isso, ela vai buscar o público externo, prometendo um reembolso a longo prazo, emitindo um título de dívida chamado de debêntures. Esse título de dívida, então, se torna uma obrigação que ela precisa retornar o pagamento a esses investidores de uma forma periódica. No Brasil, a captação desses recursos de título de dívida é feita por uma emissão de título ou uma nota promissória, é feita somente por empresas de sociedade anônima, então somente as SA conseguem fazer esse tipo de operação. E a negociação acontece somente quando a companhia registra isso na Comissão de Valores Mobiliários, ok? Observe o seguinte exemplo. Então, digamos que uma empresa, a Cruz e Souza, ela quer tomar emprestado um valor de R$ 1.000. Esse R$ 1.000 por 30 anos, que é o prazo estipulado, vai ser chamado de valor nominal. A taxa de juros de um título de dívida semelhante emitida por outras empresas comparáveis é de 12%. Essa taxa, então, semelhante, essa taxa de juros semelhante a gente chama de taxa cupom. E o cupom vai ser quando então a empresa pagar o equivalente aos 12% sobre o valor nominal do título de R$ 1.000. Então, R$ 120 vai ser pago anualmente durante 30 anos, que vai ser o nosso cupom, certo? Ao final do ano, então, ao final do termo de 30 anos, a empresa ela vai ter que pagar o R$ 1.000 para a pessoa que fez esse financiamento para a empresa, ok? Uma curiosidade, pessoal, o valor nominal para esse título de dívida sempre vai ser R$ 1.000 ao final do período, mas não necessariamente precisa ser de um prazo de 30 anos. Então, como vocês podem ver aqui, pessoal, normalmente então o prazo não precisa ser de 30 anos, pode ser um pouco menor, é negociável, e no mercado brasileiro, então, ele pode possuir o prazo de 30 anos, como pode ser um prazo menor, não tem nenhum problema. O que eu queria mostrar então para vocês, pessoal, é que, de acordo com o exemplo que eu mostrei para vocês anteriormente, então esses R$ 120, que seriam então o cupom que a empresa promete pagar, ele vai ser então cupons constantes e pago anualmente. Então, durante o prazo estipulado, a empresa vai ter que pagar R$ 120 anualmente. O montante a ser pago ao final do empréstimo é o que a gente vai chamar de valor nominal, como a gente mencionou. Também pode ser chamado de valor de face ou valor ao par do título. Então, o cupom anual dividido pelo valor de face, a gente vai chamar então de taxa cupom. Então, por exemplo, se eu dividir o cupom lá de R$ 120 pelo valor de face de R$ 1.000, eu tenho que achar então essa taxa de cupom de 12%. Então, o título ele vai ter essa taxa de cupom de 12%. Certo? 12% ao ano, como a gente pode observar no que o exemplo já tem demonstrado para a gente.
Então, à medida que o tempo passa, as taxas de juros do mercado variam. Então, a gente está falando que não necessariamente aquela taxa de cupom vai permanecer no valor de 12%, mas ela pode oscilar para mais ou para menos. Os fluxos de caixa, então, de um título de dívida, normalmente elas vão permanecer sendo os mesmos. Por isso que a gente vai chamar esses títulos de renda fixa. Como resultado disso, o valor do título ele tem a característica de flutuar durante esse tempo. Quando as taxas de juros aumentam, o valor presente do fluxo de caixa restante diminui. Em compensação, então, o título vale menos. Quando as taxas de juros caem, o valor do título vale mais. A gente vai observar um exemplo daqui a pouco, e isso aqui vai ficar muito mais claro para vocês. Então, o que a gente precisa observar aqui, pessoal, são alguns tipos de títulos. Existem 3 tipos de títulos que a gente vai falar que realizam essas operações, que são títulos públicos, títulos de cupom zero e títulos com taxa flutuante. Os títulos públicos, pessoal, eles são papéis que eles são emitidos pelo Tesouro Nacional, que eles têm a intenção de financiar a dívida pública dos governos. Normalmente, seria como se os investidores emprestassem dinheiro para o governo. Essas emissões do Tesouro, elas têm uma taxa menor de inadimplência, não necessariamente não tem, por isso que a gente vai considerar, então, por exemplo, como uma taxa livre de risco, como a gente já mencionou anteriormente em outros vídeos. O órgão responsável pela emissão desses títulos é o Tesouro Nacional. Então, a Secretaria do Tesouro Nacional. Outro título, pessoal, então, é o título de cupom zero. Esse título, então, ele é um título que não faz pagamento de cupom e ele é cotado inicialmente com um valor de grande desconto. Então, não existe pagamentos periódicos, mas existe sim, então, a possibilidade de você receber um desconto no valor presente do teu título. Por exemplo, um exemplo desse título seria então um título que a gente já mencionou em outros vídeos, que seria Letras do Tesouro Nacional. Essas LTNs, elas são emitidas e elas sempre vão possuir um valor de face, um valor de resgate de R$1.000, sem juros intermediários, como a gente já mencionou. Títulos com taxa flutuante, pessoal, então, seria o nosso terceiro tipo de título de dívida. Eles são títulos indexados de uma forma de títulos com taxa flutuante. Um exemplo de título, então, são títulos flutuantes de acordo com a indexação, por exemplo, com a inflação. Existem indexações diferentes, um deles seria a inflação. Então, dessa maneira, esse título teria a correção período a período de acordo com as variações da inflação de cada um desses períodos. Então, dessa forma, esse título traria uma proteção contra a inflação, já que seria então benéfico para o investidor adquirir esse título. Dessa maneira, então, pessoal, a gente compreende os 3 tipos de títulos e as suas características. Basicamente, eles têm a mesma finalidade, só que cada um possui alguns aspectos distintos entre eles. Observem comigo aqui, pessoal, o próximo exemplo, que seria um cálculo para a gente encontrar o valor presente de alguns títulos. Para a gente fazer isso, pessoal, a gente precisa entender o seguinte. Para achar o valor do título de dívida em um determinado momento, a gente precisa saber o número de períodos restantes até o vencimento, o valor de face, o cupom e a taxa de juros de mercado. Basicamente, obtendo essas informações, a gente consegue achar o valor do título de dívida. A taxa de juros exigida no mercado para um título é sempre chamada de retorno até o vencimento, ou simplesmente retorno. Então, se eu mencionar para vocês que o retorno desse investimento foi de X, então entenda-se então que seria o retorno até o vencimento. O primeiro exemplo aqui, pessoal, observem aqui. A empresa, então uma determinada empresa, ela pretende emitir dívida com resgate em 10 anos. Essa empresa, então, ela pretende colocar um cupom anual de R$80. Sabendo, então, o cupom e o período, eu consigo, então, saber que o título de dívida tem um retorno até o vencimento de 8%. Então, a taxa de retorno para esse investimento até o vencimento é de 8%. Em 10 anos, então, a empresa ela vai pagar o R$1.000 proposto para a pessoa aqui fazer a aquisição desse título de dívida. Mas como é que então eu vou conseguir achar o valor que vai ser vendido esse título para o investidor?
Observem aqui então, pessoal, a empresa vai vender o título no valor de R$ 1.000 ao final do período e cupons periódicos de R$ 80, certo? Eu tenho interesse em saber então qual que vai ser o valor de face desse cupom. Para isso, pessoal, observe o seguinte. Como a gente já mencionou em algumas aulas de valor presente líquido e em juros compostos, a gente precisa achar o valor presente desse investimento em duas frontes diferentes. O primeiro deles, então, seria sobre o valor nominal desse título. Sabendo, então, que ao final de 10 períodos eu vou receber o valor de R$ 1.000, trazendo a valor presente, então, quando eu faço desconto pela taxa ou o meu custo de capital de 8% durante 10 períodos, eu vou achar, então, que esse valor de R$ 1.000 nada mais é do que R$ 463,19 atualmente. Então, trazendo esse valor, o valor de R$ 1.000 a valor presente, ele é o equivalente a R$ 463,19 hoje. Então, essa é uma das frontes dos valores que vão ser retornados. O segundo seriam os valores desses retornos periódicos. Então, o cupom também precisa retornar a valor presente. Para a gente achar, então, o valor do somatório desse cupom a valor presente, a gente precisa colocar o valor do cupom, multiplicar por 1 menos 1 dividido por 1 mais a taxa elevado ao tempo. O resultado dessa multiplicação a gente vai ter que dividir, então, pela taxa de juros desse investimento. O valor encontrado, então, vai ser de R$ 536,81. O valor, então, que esse investimento vai ter, ou que deve ter ao investidor no momento inicial, tem que ser de quanto, pessoal? Quanto é que vocês imaginam que tem que ser o resultado? Realizando o somatório desses dois valores, ele vai ter que ser obrigatoriamente igual a... ele vai ter que ser obrigatoriamente igual a R$ 1.000, certo? Porque a gente está falando que o título... observem aqui. A gente está falando que, então, o cupom e o título de dívida semelhante possuem o mesmo percentual. Então, o mercado está oferecendo 8% e você vai receber, então, 80 dividido por R$ 1.000, a gente vai receber também 8%. Então, nesse caso, o que vai ser retornado ao investidor vai ser o valor de R$ 1.000 exatamente, de acordo com essas características. Agora, se digamos então que essa empresa resolveu subir, que a taxa do mercado subiu em 10%. Qual que então vai ser o valor desse título? O que vocês acham? Vai aumentar ou vai diminuir? De acordo com o que a gente já tem feito eu já tenho falado sobre o valor presente líquido, de acordo com que a gente aumente a nossa taxa, a tendência é que esse título então cada vez mais perca valor. Aqui, então, a gente vai levar em consideração um período de 9 anos, então, digamos que tenha passado um ano desse período, e a taxa de juros do mercado aumentou para 10%. Então, dessa maneira, eu acho o valor presente do meu valor nominal de R$ 1.000 a uma taxa de 10% durante 9 períodos. Isso vai me devolver, então, o valor presente de R$ 424,10 e o valor presente da minha série de pagamentos, do meu cupom, vai me devolver um valor de R$ 460,72. Então, se uma pessoa resolver comprar esse título, faltando 9 períodos para terminar a uma taxa de 10%, ela vai receber, então, aproximadamente R$ 884,82, que seria o somatório desses dois valores, certo? Não, na verdade, ele não seria um valor de recebimento, mas ele teria que, então, pagar por esse título um valor de R$ 884,82. O próximo exemplo, então, seria se, ao invés de aumentar a minha taxa de juros para 10%, diminuísse para 6% em 9 anos. Então, isso quer dizer que quanto mais eu diminuo a minha taxa de juros, a tendência, então, é que o valor presente, tanto do valor nominal quanto do cupom, a tendência é que aumente. Então, nesse caso, se eu fosse vender esse título, ele sairia um pouco mais caro. Ele é vendido, então, por um ágio. Esse título, então, é um título que já possui um certo ágio. É a palavra que a gente usa para descrever essa característica,
certo? Porque de alguma maneira o cupom está sendo vendido, o cupom que você recebe é maior do que o mercado está oferecendo. Então, dessa maneira, você vai ter um título com ágio. Assim, pessoal, a gente consegue descrever todo e qualquer cálculo para achar o valor do título de dívida. Basicamente, a gente tem que achar o somatório do valor presente dos cupons com o valor presente do valor nominal, o valor de face, certo? Realizando então esse somatório, a gente acha o valor do título de dívida. Observem que cada um possui a fórmula voltando a um valor presente, sempre de acordo com a taxa de mercado, a gente vai então retornar esses valores ao valor presente. Pessoal, se vocês têm alguma dúvida como a gente resolve isso aqui pelas fórmulas, eu fico à disposição para conversar com vocês sobre isso, mas eu também vou deixar o link para as minhas aulas de matemática financeira que estão aqui no canal, ok? Por fim, pessoal, a gente tem uma ideia sobre vantagens e desvantagens sobre o título de dívida. Esse título de dívida não representa uma participação no capital da empresa. A empresa, então, ela está criando um tipo de financiamento onde a pessoa consegue investir naquela empresa como financiamento, mas não necessariamente você possui participação no capital dessa empresa, como se você comprasse uma ação, certo? Então você não tem direito a voto, você só tem uma participação para recebimento de cupons periódicos, certo? Uma das vantagens, então, pessoal, é que o pagamento de juros sobre a dívida, ele é considerado um custo de realização de negócio, então ele é basicamente totalmente dedutível da base de cálculo do imposto de renda para a pessoa jurídica. Então, quando a empresa for tributada no lucro real. Então, basicamente, a empresa ela não sofre nenhum tipo de penalização ao realizar essa operação, de acordo com a dedução do imposto de renda. Uma desvantagem, então, é que esses títulos, os dividendos pagos para os acionistas, eles não são dedutíveis para fim de incidência de imposto para as pessoas jurídicas. Certo, pessoal? Um outro ponto que a gente precisa levantar é que a dívida a pagar se torna um passivo para a empresa. Então, ela tem uma obrigação com cada investidor e ela tem que liquidar isso ao final do tempo em termos legais. Caso contrário, ela sim sofre uma penalização jurídica. Ela sim sofre uma penalização judicial, certo? Essa ação ela pode resultar em uma liquidação ou reorganização da empresa, que seriam duas consequências plausíveis da falência. Basicamente, então, como a gente já tem mencionado, o título de dívida ele serve como uma fonte de financiamento, só que se a empresa ela não conseguir cumprir com as suas obrigações, então de alguma maneira ela vai ter que liquidar alguns ativos para cumprir com essa obrigação. Certo? Então, também é uma segurança para o investidor e é uma obrigação que a empresa precisa seguir obrigatoriamente. Ok, pessoal? Para finalizar, eu tenho então aqui alguns índices de palavras, como a gente já mencionou: debênture, cupom, valor de face, taxa de cupom e vencimento. Esses aqui, então, são alguns elementos que vocês precisam memorizar e ter um conhecimento bem aprofundado, pessoal. Então, fiquem à vontade para pausar o vídeo, ler cada um desses elementos, se vocês ainda tiverem dúvidas. E depois, se vocês tiverem dúvida, entrem em contato comigo, deixem comentários aqui que a gente vai conversando um pouco mais sobre títulos de dívidas para a nossa disciplina de finanças corporativas. Ok, pessoal? A aula de hoje fica por aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade para me perguntar. Agradeço a participação de todos. Um abraço.